Olá, queridos irmãos, sejam bem-vindos ao nosso canal Ajuda para as Reuniões. É sempre uma alegria, um prazer para nós ter a sua companhia aqui conosco. Desejamos que vocês se sintam aconchegados ao nosso canal. E na nossa reunião dessa semana, 31 de julho a 6 de agosto, nós estaremos considerando a leitura de Neemias, capítulo 3 ao capítulo 4. E neste vídeo, como de costume, vamos fazer aqui uma breve análise e ver que joias espirituais podemos encontrar nesses capítulos e assim comentar na nossa congregação nessa parte, com o objetivo de encorajar outros irmãos. Apenas relembrando aos irmãos mais uma vez, se inscrevam nesse nosso novo canal, Ajuda para as Reuniões. Ele será o nosso canal principal, visto que o outro canal, infelizmente, tivemos um problema nas contas e não conseguimos resolver ainda. Mas os irmãos podem ter certeza que, assim que for solucionado esse problema, vamos estar avisando aqui também. Tá joia? Muito obrigado pela sua compreensão. Lembre-se que esse canal a gente fez com o mesmo objetivo do outro, que é ajudar os irmãos a se preparar melhor para as reuniões, para dar bons comentários e assim tirar as dúvidas que os irmãos tiverem durante suas preparações. Além disso, colocamos também todos os dias uma análise junto com um vídeo instrutivo criado e produzido por nosso canal com a nossa leitura dramatizada do texto diário, também com o mesmo objetivo, encorajar os irmãos todos os dias. Irmãos, sinta-se à vontade agora para pegar a sua caneta, o seu caderno, também os seus dispositivos para fazer as suas anotações das joias que vamos encontrar aqui. Vamos iniciar. Antes de respondermos a primeira pergunta, vamos fazer uma leitura aqui do texto para os irmãos entenderem a base da pergunta. Então o texto se encontra em Neemias, capítulo 4, versículos 17 e 18, que diz: Que reconstruíam a muralha, os carregadores faziam trabalho com uma das mãos e com a outra seguravam uma arma. Cada um dos construtores tinha uma espada na cintura enquanto trabalhava, e o homem que tocava a buzina ficava ao meu lado. Veja agora a pergunta: de que forma um homem podia trabalhar na reconstrução com apenas uma mão? Então, analisando aqui a fonte de matéria, irmãos, na publicação, olha só a resposta que colocamos. Vimos aqui que ele podia trabalhar como carregador, porque os carregadores levavam o fardo na cabeça ou nos ombros. Assim, ficava fácil de equilibrá-lo com uma mão, ao passo que a outra agarrava a arma de arremesso. Agora, vamos analisar aqui a leitura completa dessa semana. Como já havíamos dito, Neemias, capítulos 3 a 4. Então, na leitura da semana, que joia espiritual você encontrou sobre Jeová, sobre a pregação ou sobre outro assunto? A primeira joia que analisamos aqui, irmãos, se encontra no versículo 5 do capítulo 3 de Neemias. Nós vamos ler o texto para os irmãos entenderem. Então diz assim: E os tecoitas fizeram concertos no trecho seguinte, mas seus homens de destaque não quiseram se rebaixar a trabalhar sob as ordens dos encarregados da obra. Olha só que lição interessante, irmãos, nesse versículo. Não devemos considerar abaixo de nossa dignidade realizar trabalhos manuais em prol da adoração verdadeira, assim como encararam os majestosos homens de destaque do povo tecoita. Antes, devemos sempre ser humildes e imitar os tecoitas comuns, que voluntariamente deram de si. Com certeza, se tivermos essa mesma atitude de coração, Jeová irá nos abençoar. Agora, a próxima joia que analisamos aqui nessa leitura, capítulos 3 a 4 de Neemias, se encontra no versículo 10 do capítulo 3. Diz assim: Gedaías, filho de Arumaf, fez concertos no trecho seguinte, em frente à sua própria casa. E Atos, filho de Assabinéias, fez concertos no trecho seguinte. É interessante esses versículos, irmãos, porque se vocês pegarem o versículo 5 e lerem esse contexto do versículo 10 até o 30, os irmãos que vão ver que os textos são parecidos, né?
falam de muitas famílias que fizeram concertos no trecho seguinte. Então, aparentemente, parece que não dá para tirar nenhuma joia desse versículo. Mas podemos tirar uma lição muito importante, porque se os irmãos observarem, esses concertos foi uma maneira das famílias ajudarem naquela grande obra. Então veja só a lição do versículo 10, assim como esses outros versículos que falam da construção no trecho seguinte, tal família fez construção na sua casa no trecho seguinte. Vejam só a lição. Sabemos que muitos de nós não podem se mudar ou ajudar em outro lugar que há necessidade para o reino. Mas aprendemos com esse versículo que, mesmo assim, podemos nos esforçar em apoiar a adoração verdadeira perto de onde moramos. Foi isso que muitas famílias fizeram naquela época. Então, por exemplo, podemos trabalhar em construções de salão do reino, participar em ajuda humanitária e, ainda mais importante, participar zelosamente na obra de pregação. Aqui é só um resumo, irmãos, mas trazendo para o nosso cotidiano aqui, que estamos acostumados, né, na nossa congregação, muitos irmãos às vezes têm idade avançada, são limitados, não podem estar ajudando em outra cidade, ou até às vezes participar em pregação em locais distantes. Mas esses irmãos podem ajudar com seus donativos, quando tem uma manutenção, uma limpeza no salão, eles podem ajudar com lanches, com alguma coisa. Então essas são algumas maneiras que estes que são limitados podem estar fazendo em prol do reino ou em prol da adoração verdadeira. Se você está passando por isso, fique tranquilo. Jeová sabe o que é o seu melhor e ele fica muito feliz com o que você faz. Muito bem. Continuando, ainda dentro desse capítulo 3, irmãos, dentro desse contexto dos versículos 10 a 18, temos uma segunda lição. Não vamos ler os versículos porque são muito longos. Mas veja só que interessante. Observamos aqui que muitas famílias cumpriram com suas designações, e isso ajudou muito no andamento daquela obra. Hoje também, quando todos cumprimos nossas designações, ajudamos no bom andamento dos arranjos da congregação. Mas quando não fazemos, atrasamos e até atrapalhamos os arranjos da congregação. Sem dúvida, isso nos motiva a cumprir nossas tarefas com uma boa atitude de coração e valorizar o trabalho de outros irmãos. Agora, uma próxima joia que analisamos aqui e encontramos está no capítulo 4, versículo 14. Vamos ler antes o versículo para os irmãos entenderem. Quando percebi que estavam com medo, fui imediatamente dizer aos nobres, aos subgovernadores e ao restante do povo: não tenham medo deles. Lembre-se de Jeová, que é grande e inspira temor, e lutem por seus irmãos, seus filhos e suas filhas, suas esposas e seus lares. Lição: esse texto nos ensina que quando nos confrontamos com oposição, podemos também superar esse medo por nos lembrar do grande e poderoso Deus que nós servimos, Jeová. Com certeza, se perseverarmos, não importa as provações, pressões e dificuldades que esse mundo coloca diante de nós, Jeová sempre irá nos ajudar e a abençoar nosso trabalho em prol da adoração verdadeira. E chegamos ao fim dessa análise e estudo de Neemias, capítulo 3 ao capítulo 4. Olha só, encontramos 5 joias espirituais. Esperamos que, com a ajuda, auxílio desse vídeo, e também com as explicações que demos aqui, os irmãos consigam aí preparar excelentes respostas, excelentes anotações, e tanto você como sua família possa dar bons comentários nessa parte, aí na sua congregação. Aproveite agora, conforme falamos, se inscreva no nosso canal, aqueles que não são inscritos, deixem um comentário, compartilhe esse vídeo, isso é muito importante também. Compartilhe com outros irmãos que precisam também dessa ajuda. E não temos ainda a opção Seja Membro, mas assim que for ativado estaremos avisando os irmãos aqui, que é outra maneira também dos irmãos ajudarem nosso canal. Muito obrigado, tenham uma excelente semana.